gente vai continuar com a série, meus irmãos. Na realidade, hoje é o último sermão da série, né? Em Ruth 4, o último pedaço do livro que a gente vai estar lendo. E eu preciso registrar aqui que eu li algumas coisas, ouvi alguns sermões, ouvi o sermão do reverendo Hernandes Dias Lopes, e ele ressalta alguns pontos importantíssimos. E eu preciso citar ele aqui, porque eu vou falar várias coisas que ele falou no sermão dele, então preciso citar ele. Ele fala do livro de Ruth, esse, em especial nesse 4º capítulo, de um modo muito, muito apropriado, né? E eu fiquei realmente encantado com o sermão dele, estou aqui replicando muitos dos seus pontos que ele fala no sermão dele. E a gente vai lendo o livro de Ruth, e parece que as coisas estão fora do lugar ali, né? Não sei se vocês vão lembrar, desde do primeiro sermão, parece que tudo tende a dar muito errado, parece que tudo vai terminar de maneira errada, que não tem como dar certo. E, por vezes, também é assim na nossa vida, na nossa caminhada. Às vezes, nós fazemos planos, projetamos as coisas, montamos os projetos e temos certeza que tudo vai dar certo, que está tudo muito bem planejado, né? E, às vezes, as coisas saem do controle. Você conhece alguma história, assim, de que começou mal e terminou bem? Certamente conhece, né? Provavelmente você deve ter muitas histórias para contar. Você poderia, talvez, até dar testemunho aqui na frente de coisas que não começaram boas e terminaram de maneira legal. Mas, na história que nós estamos estudando, tudo começou de uma decisão equivocada, de uma decisão errada que teve consequências terríveis. Se a gente se lembrar, lá no capítulo 1, quando Elimeleque e a sua família decidem deixar Belém, né? Belém é conhecido como a casa do pão, casa do alimento. Além disso, a região onde eles moravam tinha a Arca da Aliança, que, para aquele contexto, para aquela época, a Arca da Aliança era considerada a presença do Senhor. Ou seja, a presença do Senhor estava ali. Então, eles tomam a decisão de sair dali, ou seja, sair da presença de Deus, tomaram uma decisão equivocada, e acontecem coisas terríveis ali na vida daquela família. Essa história nos mostra como tomar decisões erradas, né? Sem considerarmos o Senhor. Ela nos leva para longe dele e da sua vontade para a nossa vida. Pode ser que você tenha experimentado isso também na sua caminhada cristã. As nossas decisões, elas precisam partir do princípio que já as colocamos diante do Senhor. Mas mesmo quando tomamos decisões erradas, Deus tem o controle de todas as coisas. Ele é o soberano Deus, e os seus planos, os seus propósitos não podem ser frustrados. Jó 42:2, acho que vai ser projetado ali, vai dizer o seguinte: bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos pode ser impedido. Saber que Deus é soberano, meus irmãos, não nos isenta de tomarmos as nossas decisões, mas nos desafia a considerar o Senhor em tudo que a gente faz. Vou repetir. Saber que Deus é soberano não nos isenta de tomar as decisões, mas nos desafia a considerar o Senhor em tudo que a gente faz. Sávio falou sobre isso em alguns momentos aqui dos sermões anteriores. A história que nós estamos estudando, aí já dando um spoiler aí para o final, aí, né, que a gente já está caminhando para o final, começa com a tristeza da morte. Se você vai lembrar, você vai lembrar do que aconteceu no início, e termina com a alegria de um nascimento. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. O livro começa com 3 funerais e vai terminar com um lindo casamento. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas olhar para a história que nos é contada no livro de Ruth, nos ensina que a vida do cristão, meus irmãos, ela não é um mar de rosas, embora muitas vezes é isso que nos é vendido aí, ou isso que nos é oferecido por aí. A vida do cristão não é um mar de rosas. John Piper vai dizer o seguinte: a vida cristã não é uma estrada reta rumo à glória. A vida cristã é um caminho cheio de curvas e de precipícios. Ele vai falar sobre isso. Eu queria te convidar a abrir o texto de Ruth 4. Abra, por favor, Ruth 4. Nós vamos ler todo o capítulo, mas nós vamos ler por parte. Então, abra sua Bíblia no aplicativo, livro de Ruth 4, deixa aberto.
Nós vamos conversar sobre esse texto. Essa história de amor, né, meus irmãos? É um romance aqui, né? Mas é uma história que aponta para algo muito maior, está muito além desse romance. É uma história planejada por Deus. Já abriu? Antes da gente ler, feche seus olhos e vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, muito obrigado por tudo e pedimos que o Senhor nos abençoe agora nesse momento. Abençoe a mim e a cada pessoa aqui. Que a Tua palavra possa impactar o nosso coração, possa mover o nosso coração e que o Senhor abençoe a cada pessoa aqui, impacte cada coração para a Tua glória e para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar, meus irmãos, de 3 coisas importantes que estão acontecendo aqui nesse trecho do capítulo 4 de Ruth. E a primeira coisa que acontece aqui é exatamente o nome da série. Está acontecendo aqui um resgate. É o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção e eu queria te convidar a ler comigo do versículo 1 ao versículo 9. Eu vou ler na versão, quem tem a Bíblia da CBM aí, né, vai acompanhar na versão Almeida 21, é essa que vai estar sendo projetada ali. Ruth 4, de 1 a 9, diz o seguinte: Então, Boaz foi até a porta e assentou-se ali. A porta aqui é a porta da cidade, meus irmãos. Quando o resgatador, de quem havia falado, ia passando, Boaz lhe disse: Vem cá, senta-te aqui. Ele foi e sentou-se. Esse resgatador é citado no capítulo anterior. Boaz reuniu 10 homens, dentre os anciãos da cidade, e disse-lhes: Sentai-vos aqui, e eles se sentaram. Então, ele disse ao resgatador: Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, vendeu a parte da terra que pertencia a Elimeleque, nosso parente. Resolvi informar-te disso e dizer-te: adquire-a na presença dos que estão sentados aqui, na presença dos líderes do povo. Se quiseres resgatá-la, resgata-a. Se não, dize-me, para que eu o saiba, pois não existe outro além de ti, com esse direito, e depois de ti, só eu. Então ele respondeu: eu a resgatarei. Porém, Boaz disse: no dia em que adquirires as terras de Noemi, também estarás adquirindo como esposa Ruth, a moabita, que foi mulher do falecido, para preservar o nome dele na sua herança. Então o resgatador respondeu: não poderei resgatá-la, para que não prejudique a minha propriedade. Exerce tu o meu direito de resgatador, porque não posso fazê-lo. Antigamente, em Israel, para confirmar qualquer negócio relativo a resgate ou a transferência de propriedade, o homem tirava sua sandália e a entregava ao outro. Isso servia como testemunho dos negócios em Israel. Quando o resgatador disse a Boaz: adquire-a para ti, ele tirou a sandália. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: hoje sois testemunhas de que adquiri de Noemi tudo o que pertenceu a Elimeleque, a Quilion, e a Malom. Depois de todas as reviravoltas, meus irmãos, do livro de Ruth, chegamos ao capítulo 4 com uma certeza. Se tem uma coisa que nós estamos certos aqui nesse momento, é que Boaz está apaixonado. Nós vimos a história, acompanhamos toda a trajetória até aqui, e a gente tem a convicção de que Boaz está apaixonado. No capítulo 2, versículo 5, ele vai dizer uma coisa muito interessante. Quem é esta moça? Ele chega, ele vira para os seus servos ali, ele vê todo mundo está trabalhando ali, no momento da colheita e tal, e ele vira e pergunta: quem é aquela moça? Eu não sou bom de contar histórias, meus irmãos, eu já falei isso para vocês algumas vezes, mas eu vou arriscar aqui a contar uma história verídica, tá? Importante dizer, né? Há muito tempo atrás, e quando eu falo muito tempo atrás, eu sei que sabe, vai ouvir isso depois, vai servir de piada, né? Que ele vai falar que eu fiz o ensino médio com Matusalém, que eu joguei bola com Abraão. Quando eu falo isso, ele já vai pegar e vai... Mas, enfim, há muito tempo atrás, eu trabalhava dando aula de música, né? Era o que eu fazia na época, e algumas pessoas da igreja faziam aula, às vezes algumas pessoas do bairro faziam aula, pessoas que nem eram da igreja às vezes, e se mudou para Macaé, meus irmãos, uma família do interior do estado. E aí, uma das pessoas, uma menina,
veio fazer aula de música comigo. O sonho dela era aprender a tocar violão, né? Ela veio fazer aula de música comigo. Ela fazia aula de música e tal. De repente, um amigo meu, eu não posso dizer o nome, meus irmãos, porque eu acho que ele está entre nós. Então, eu não vou dizer o nome que eu posso... pode dar ruim para o meu lado, né? E aí, passou um tempo, dando aula de música para aquele negócio todo. A gente foi num lugar e ele virou para mim e falou assim, quem é aquela morena linda que você está dando aula? Essa é uma expressão de quem está apaixonado ou está começando a se apaixonar. Boaz disse isso, quem é esta moça? Eu não posso revelar o nome dessa pessoa, mas eu fico imaginando, uma pessoa do interior do estado, né? De repente a pessoa pensou, pô, deve ser uma fazendeira, né? De repente eu tirei a sorte grande. Eu não posso dizer quem é, mas graças a Deus, meus irmãos, Sofia e Júlia estão entre nós, graças a Deus até hoje. Deus abençoou a vida delas. Foi boa essa, meus irmãos? Guilherme vai me bater, gente. Sávio está fazendo escola hoje, Jesus. Meus irmãos, após esse momento, vamos lembrar todo aquele cuidado que Boaz teve com Ruth, lá na fazenda dele, lá, né? Olha, protege ela, ele vira para os servos, dão ordem, protege ela. Ele traz ela para perto, alimenta ela, ele pega da colheita, manda ela levar para casa, todo um cuidado especial, né, com a vida de Ruth. E aqui, meus irmãos, aqui o ápice da apaixonite aguda. Capítulo 3, versículo 11, ele vai dizer uma coisa que eu sei que você já disse para a tua esposa. Farei tudo o que você pedir. Capítulo 3, versículo 11, ele vai dizer isso para Ruth. Farei tudo o que você pedir. Certamente aqui, eu tenho certeza, que ele estava com a playlist de Roberto Carlos ouvindo. Ele estava ouvindo aquela música que o Roberto... Só os antigos vão saber, né? Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também. Essa não é mais ou menos essa, né? Mas eu estou chegando lá. Meus irmãos, a princípio, que tudo isso é uma coincidência, né? Como é que pode aquela história que parecia tão fadada a dar ruim, parece algo casual, mas, na realidade, tudo fazia parte de um plano de Deus. Era uma providência de Deus. Até Noemi reconhece isso no capítulo 2, versículo 20. Ela fala assim, certamente esse é o resgatador, o Senhor está colocando ele diante da gente. E aqui eu queria chamar a atenção de vocês para algumas atitudes de Boaz que nos ajuda muito, que fala muito para a gente, nos ensina muito. Em primeiro lugar, Boaz, ele tinha pressa. Talvez você tenha ouvido dos seus pais que a pressa é inimiga da... É isso aí, a pressa é inimiga da perfeição. Mas Boaz já tinha uma convicção no seu coração. Ele tinha pressa, até porque tinha um candidato na frente dele. Então, ele tinha que resolver aquilo logo. Quem sabe o plano dele iria dar certo. Então, Boaz tem pressa. A gente vê isso no início do capítulo, do versículo, capítulo 4. Então, Boaz foi até a porta e assentou-se ali. Ele quer resolver logo essa questão, meus irmãos. Interessante que até Noemi, que a princípio, né, amarga, ela vai dizer que ela se tornou amarga, ela muda o nome dela, ela fala, não me chama de Noemi, mas não, me chama de Marga, porque o Senhor me fez isso, o Senhor me fez aquilo. Até Noemi, nessa altura do campeonato, meus irmãos. Sávio já disse que a Kira já se converteu, né? A Kira já está convertida. Mas ela até profetiza que, olha, se a gente voltar um capítulo, na verdade, no capítulo 3, no último versículo 18, eu acho que vai ser projetado, Noemi diz o seguinte, Noemi disse então, espera, minha filha, até que saibas como terminará o caso, pois aquele homem não descansará, enquanto não tiver resolvido hoje mesmo esta questão. Até Noemi sabia que Boaz tinha pressa, que ele ia resolver aquela situação ainda naquele dia. Uma mudança tremenda na vida de Noemi, que a gente pode ver também. Quando Ruth conta para sua sogra tudo o que tinha acontecido, no caso, no capítulo 3, que Noemi orienta ela, vai lá, vê onde Boaz está dormindo, descobre os pés dele, senta ali os pés dele. Quando Ruth conta essa história para Noemi, Noemi toma ciência disso tudo, é como se Noemi dissesse para sua nora, né? Esse homem gosta de você, minha filha, esse homem está apaixonado por você, e quem gosta tem pressa. Quem gosta tem pressa. Boaz, ao ir ao portão da cidade, né, revela uma coisa, revela que ele tinha pressa. Ele precisava encontrar o outro candidato, o outro resgatador que estava na sua frente na fila de espera. Nós vimos nos sermões passados, né, que existia um resgatador que estava à frente de Boaz. Então, ele queria encontrar
com esse resgatador logo para poder resolver a situação. Ele queria resolver logo. O reverendo Hernandes Dias Lopes tem uma frase interessante, que ele diz assim: se a precipitação é um mal que devemos evitar, a indecisão é um outro erro que não podemos cometer. Você tem adiado algumas decisões que você já tem como certo? Você já sabe que aquilo é certo e você precisa fazer e tem adiado? Fica uma lição para a gente aqui. Já foi dito várias vezes, né, que a soberania de Deus ela não nos isenta da nossa responsabilidade de decisão. Esse é um ponto importante em todas as áreas da nossa vida. Boaz não perde tempo. Boaz agiu e ele agiu com pressa. Segundo, meus irmãos, Boaz tem compromisso com a justiça, ainda no versículo 1. A porta da cidade ela não era apenas um entra e sai da cidade, né? A porta da cidade ela funcionava como uma espécie de fórum, uma espécie de cartório, onde tudo era feito, registrado ali naquele local. Era o local onde as grandes decisões eram tomadas, onde os negócios eram feitos, onde as leis eram estabelecidas, onde as causas eram julgadas. Com essa atitude, ele está querendo dizer que tomar uma decisão na vida e precisa fazer isso de uma maneira formal e legal também. Boaz queria casar-se com Ruth. Ele não queria uma concubina, ele não queria apenas um caso, ele não queria apenas juntar as trouxinhas, ele não queria um passatempo para ver se ia dar certo, depois a gente vê no que vai dar. Boaz, ele quer fazer tudo de maneira correta e ele tem compromisso com a justiça. Por isso, ele fez tudo isso da forma como ele fez. Terceiro, Boaz, ele tem prudência. Versículo 2, Boaz está para tomar uma decisão muito importante na vida. Ele quer comprar as terras de Noemi e casar-se com Ruth para dar uma descendência à família de Noemi. Ele vai para o local certo, que é o portão da cidade, que era uma espécie de fórum, como nós falamos. Ele quer tomar uma decisão legal, legítima e que tenha um valor jurídico. O que Boaz faz? Ele chama testemunhas. Esses 10 anciãos, meus irmãos, eles iriam trazer a formalidade a todo esse processo. Eles iriam exercer uma função jurídica e legal no ato de Boaz ali, caso o plano dele desse certo. Eles tinham um papel de juízes e o acordo firmado tinha ali um aspecto legal. Ele age com segurança e com prudência. Isso também nos ensina muitas coisas, meus irmãos. Quarto, Boaz tem integridade, versículo 3 e 4. Agora chegou a hora de falar com o outro resgatador. E interessante que Boaz nem o chama pelo nome. Eu não sei como é que está na versão da sua Bíblia. Talvez esteja, ô fulano, chega aí. Ô meu amigo, vem cá. O nome dele nem é citado. Ele tinha a prioridade do resgate. Ele estava à frente de Boaz. E Boaz, se vocês vão se recordar, ele fala isso no capítulo anterior. Ele vai dizer, mas há outro parente mais próximo do que eu. Ele fala isso na conversa que ele teve com Ruth. O interesse maior de Boaz, meus irmãos, era casar-se com Ruth. Ele não estava assim tão interessado nas propriedades, mas ele sabia que estava tudo incluso ali no pacote, all inclusive, não é isso? Para conseguir casar-se com Ruth, que ele estava apaixonado por ela, ele precisava adquirir a propriedade de Noemi. Mesmo não tendo, meus irmãos, a prioridade número 1 no processo legal, Boaz ele não burla as leis para colocar os seus interesses em primeiro lugar. Ele não suborna os anciãos para colocar o nome dele no topo da lista. Boaz é um homem que não está disposto, mesmo diante de um grande interesse, de uma coisa que ele quer muito. Ele não está disposto a negociar a sua honra, o seu caráter, a sua virtude e os seus princípios e valores. Boaz, ele tem integridade. E, por vezes, a gente negocia isso. Atributos de Deus que são projetados em nós, a sua imagem e semelhança, às vezes nós queremos negociar isso, e Boaz não negocia. Boaz não negocia, ele tem integridade. Boaz tem sabedoria, versículos 5 e 6. Observe que Boaz não fala de cara de Ruth. Veja bem, meus irmãos, se Boaz, primeiro ele fala de Noemi, já é velha, não ia casar com Noemi, Noemi não poderia ter filhos, certamente. Se ele fala de cara de Ruth, meus irmãos, o resgatador poderia pensar assim, deve ser linda, tem alguma coisa aí. Mas ele não fala de cara. No versículo 13, ele fala apenas que Noemi retornou de Moabe e que precisava de um resgatador e ele era a prioridade. Como ela já era velha, não podia ter mais filhos, seria um excelente negócio para esse resgatador, meus irmãos.
chamada aqui de fulano de tal, ou meu amigo. E, imediatamente ele fala, olha, eu a resgatarei. Era um negócio da China. Mas Boaz, ele tem uma carta na manga, né? Ele age com sabedoria. Nos versículos 5 e 6, ele fala de Ruth. Aí ele fala, olha, a partir do momento que você adquirir as terras de Noemi, você também vai ter que casar com a Ruth. Era a norma da época, meus irmãos, assim que funcionava na época as coisas. Só que aí a coisa muda de figura, o status muda. Agora entra a figura de Ruth. A união deles, meus irmãos, acarretaria que o descendente levaria o nome da família de Noemi, e não daquele resgatador, e para ele agora o negócio muda de figura. Ele vai falar assim, eu não poderia fazer isso, eu vou perder com isso. Para o resgatador sem nome, não era mais interessante aquele negócio. Seria um negócio ruim para ele. Com isso, ele abre mão e libera o caminho para Boaz. Foi uma cartada de mestre aqui de Boaz, ele age com sabedoria. Em momento nenhum, meus irmãos, o Boaz deixou de falar a verdade. Ele só agiu com sabedoria. Sexto e último, Boaz tem zelo pela legalidade. Versículos de 7 a 9. A decisão de resgate das terras, ele passava por 2 procedimentos legais. Nós vimos lá, no versículo 8, a desistência formal do outro concorrente, com a cerimônia de tirar os sapatos, tirar as sandálias, e entregar para a pessoa, e a confirmação da compra das terras diante das testemunhas. Versículo 9. Boaz era um homem direito, meus irmãos. Ele sabia que tanto a desistência quanto a compra das terras tinham que ser um ato legal, público e jurídico. Ele se preocupa com todos esses detalhes, ele tem zelo pela legalidade. Vimos um resgate, e agora a segunda coisa que está acontecendo aqui, meus irmãos, que eu queria chamar a atenção de vocês, está acontecendo aqui um casamento. Acompanha comigo aí, versículo 10, de 10 a 12 agora, na continuação. Vou pegar o finalzinho do 9, e vamos entrar de 10 a 12 adentro aí. Hoje sois testemunhas de que adquiri de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom, versículo 10, e também de que adquiri o direito de ter como esposa a moabita Ruth, viúva de Malom, para preservar o nome do falecido na sua herança, e para que o nome dele não desapareça da sua família e da porta da cidade. Hoje sois testemunhas disso. E todo o povo e também os líderes que estavam na porta disseram, somos testemunhas, que o Senhor faça com esta mulher, que está entrando na tua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas edificaram a casa de Israel. Torna-te poderoso em Efrata e famoso em Belém. E com os descendentes que o Senhor te der desta moça, que tua família seja como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. A gente vai presenciar aqui um casamento acontecendo, meus irmãos. Depois disso tudo, chega o momento mais esperado, para quem está apaixonado, para quem tem pressa, o casamento de Boaz e Ruth. Você que já é casado, você lembra dos momentos que antecederam o seu casamento? Assim, desde o primeiro olhar, né? Pedido de casamento, os preparativos, você ensaiando em frente do espelho os seus votos, né? Falando para você mesmo, olhando para o espelho e tal. Lembra como é que foi a festa, como é que foi o vestido da noiva, os vestidos dos padrinhos. Você lembra desse momento? Você que é solteiro também, você anseia por esse dia? Tem adolescente hoje aqui? Por enquanto ainda não, tá? Está na hora de estudar, né? Eu já falei com o Liz, só depois dos 30, 35. Tem gente na minha frente, né? Então tá, graças a Deus. Mas você que é solteiro, você pensa nesse dia, você que é um jovenzinho, né? Uma jovenzinha, pensa nesse dia, pensa como é que vai ser a ornamentação. Eu sei que mulher pensa nessas coisas, né, gente? Como é que vai ser a ornamentação da igreja? O meu vestido vai ser assim, eu vou usar o vestido que minha avó usou, eu vou fazer um retoque, Eu espero que você que, né, ainda esteja solteiro, esteja sonhando aí com esse dia, e eu desejo isso para você.
Vai acontecer aqui um casamento, meus irmãos, eu queria pontuar algumas coisas para vocês. Primeiro, foi um casamento providenciado por Deus. Se a gente está lendo a história, a gente percebe isso, que Deus estava conduzindo tudo, desde o início. Antes de Ruth buscar o marido, ela buscou a Deus, meus irmãos. E se a gente lembrar do capítulo 1, quando tem aquele versículo que é super conhecido, que é colocado até em alguns convites de casamento que a gente vê, né? Quando Noemi faz aquela declaração, quando Ruth faz aquela declaração para Noemi, tem um detalhe que ela fala ali que é fundamental. Quando ela diz, o seu Deus será o meu Deus. Esse casamento foi um casamento providenciado por Deus. Na perspectiva humana, o encontro de Ruth com Boaz foi casual, mas ele foi agendado na providência de Deus. Deus estava cuidando de tudo desde o início, meus irmãos. É importante que o rapaz e a moça entendam que o casamento precisa ser providenciado por Deus. Antes de tudo que nós fazemos, meus irmãos, nós precisamos buscar o Senhor, para que aquilo seja providenciado, para que a gente tenha certeza que aquilo está sendo providenciado por Deus. Segundo, foi um casamento precedido de um belo relacionamento. Desde o início, o relacionamento de Boaz e Ruth é marcado pela doçura, pelo cuidado, pelo comprometimento, e isso é fundamental para quem quer se casar, não é mesmo? Outro ponto importante do relacionamento dos dois é que não houve intimidade física, meus irmãos, antes do casamento. No capítulo anterior, no versículo 14, a gente vai perceber ali que nada aconteceu. Lembra que Noemi orientou a Ruth? Olha, vê onde Boaz vai dormir, vai ali, descobre os pés dele e deita ali, e vamos ver o que vai acontecer. Eles não tiveram, meus irmãos, nada naquele momento ali. Tanto que vocês vão lembrar que Boaz tem todo um cuidado, um zelo com Noemi, né? Para que ninguém, inclusive, pense mal dela. Ele dispensa ela com comida, com mantimento, para que ninguém perceba que ela estava ali à noite. Nada acontece naquele momento, meus irmãos. Eles só tiveram relações sexuais depois de casados. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho, no versículo 13 desse capítulo 4 que nós estamos estudando hoje. Mas eu queria ler com vocês um texto lá no Novo Testamento, acho que vai ser projetado, 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 8, vai dizer o seguinte: a vontade de Deus para vós é esta, a vossa santificação. Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual. Cada um de vós saiba manter o próprio corpo em santidade e honra, não na paixão dos desejos, à semelhança dos gentios que não conhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém iluda ou engane o seu irmão, pois o Senhor é vingador de todas essas coisas, como já dissemos e testemunhamos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita isso, não rejeita o homem, mas a Deus, que vos dá o seu Espírito Santo. O mundo que nós vivemos hoje, meus irmãos, ele vai dizer que isso não tem nada a ver, que isso é coisa só para os antigos. Isso não serve no nosso tempo mais, isso não cabe. Em 2022, não cabe mais isso. Você se guardar, você se preservar. Alguns vão dizer, inclusive, meus irmãos, para a gente, que esse texto precisa ser reinterpretado para a cultura do tempo que a gente vive. Alguns vão dizer que a Bíblia precisa ser atualizada. Nós já ouvimos isso recentemente, porque a cultura, meus irmãos, não é a cultura que vai ditar o que a palavra de Deus é ou deixa de ser, mas é o contrário. Mas é o contrário. Essa é a vontade de Deus ainda hoje para cada um de nós. O casamento de Boaz e Ruth é abençoado por Deus porque passa pelo respeito de um relacionamento bonito e santo. Meu querido irmão que deseja se casar, que seu casamento seja precedido de um belo relacionamento, pautado por aquilo que Deus espera de você. Terceiro, foi um casamento grandemente desejado por ambos. Isso está registrado, meus irmãos, em Ruth 3:9, 3:11 e também 4:10 a 11, como acabamos de ler. Foi um casamento grandemente desejado por ambos. O casamento hoje parece ser um contrato provisório, com data de validade, quando deveria ser uma aliança para a vida toda. O casamento deveria ser uma aliança para a vida toda. O reverendo Hernandes Dias Lopes vai dizer mais uma coisa interessante. O vestido das noivas estão cada vez ficando mais brancos e a pureza mais rara. Os véus estão ficando cada vez mais longos e o casamento cada vez mais curto.
foi um casamento grandemente desejado pelos dois. Quarto, foi um casamento apoiado pela família. Vamos lembrar que essa família aqui era composta apenas de 2 pessoas, a sogra e a nora. Quando Noemi soube do que tinha acontecido no campo com Ruth, ela fica muito feliz e apoia a união dos dois, não só apoia, como incentiva, como bola um plano, é apoiado por ela. Isso é fundamental, o apoio da família. Querido jovem que pensa ainda em se casar, espero que pense, obedeça a orientação dos seus pais para que seja bem-sucedido em tudo que você faz na sua vida. Obedeça a orientação dos seus pais. Quinto, foi um casamento público. No verso 11 vai nos informar, e todo o povo e também os líderes que estavam na porta disseram, somos testemunhas. As pessoas hoje, meus irmãos, estão desprezando o casamento civil. Casar para quê? O que importa é o amor. Já ouviu essa? O que importa é o amor. Vamos só morar juntos. O casamento de Boaz e Ruth foi um ato público e legal, feito perante os anciãos da cidade. Traduzindo, meus irmãos, eles casaram de acordo com as leis vigentes no seu país. Gênesis 2:24 tem um relato muito importante para nós. Portanto, o homem deixará seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Sexto, foi um casamento abençoado pelas testemunhas. Eu acredito aqui, não sei se você já foi testemunha de algum casamento, né? Mas eu imagino que se você for convidado, já foi, ou se você for convidado para ser testemunha de um casamento, acho que você vai ficar muito feliz. Eu penso. Você está ali para testemunhar um ato e também para pedir as bênçãos de Deus para a vida daquele casal. Pois bem, meus irmãos, o casamento de Boaz e Ruth tinha muitas testemunhas. E elas proferiram 3 bênçãos sobre eles, que nós podemos observar aqui no texto. Primeiro, eles pediram que Ruth fosse uma mulher fértil. Estranho desejar isso, né? Porque, por situação normal, já seria. Ruth ficou casada, meus irmãos, com Malom durante 10 anos, e eles não tiveram filhos. É interessante isso, porque naquele tempo, naquele contexto ali, as pessoas se casavam e logo saíam fazendo filho. Mas eles foram casados durante 10 anos e não tiveram filhos. É um ponto a observar. Ou o Malom não podia, ou a Ruth era estéril. Por que ela não deu à luz a um filho? Os estudiosos do livro de Ruth, eles acreditam que Ruth era estéril. Primeiro, pelo fato de estar casada há 10 anos e não ter tido um filho. Segundo, pela referência que nós lemos aqui a Raquel e Lia, porque Raquel, ela era estéril. E ela depois concebeu 2 filhos. Deus operou um milagre ali. Mas também, meus irmãos, tem uma informação importante no versículo que nós vamos ler daqui a pouquinho, que é o versículo 13, que vai dizer que Deus permitiu que ela engravidasse. Essa informação é importante. Porque poderia dizer assim, e Deus, e Ruth engravidou. O texto poderia dizer isso, mas o texto não diz isso. O texto vai dizer que Deus permitiu que ela engravidasse. E essa é mais uma evidência. Essa é mais uma possibilidade, né, que nos indica, né, que ela provavelmente era estéril. Por isso, as testemunhas dizem que você seja fértil. Segundo, pediram que Boaz fosse um homem próspero. E terceiro, pediram que a casa de Boaz fosse como a casa de Pérez. Mas por que a casa de Pérez? Quem é Pérez? Pérez era o filho mais importante de Judá. Judá era a tribo mais importante, a tribo mais nobre, de onde veio Davi e de onde veio o nosso Salvador Jesus Cristo. O que está sendo desejado aqui, o proferido como bênção, é que a descendência deles marque decisivamente a história do povo de Deus. Esse é o que está por trás do desejo aqui, é que esse descendente marque decisivamente a história do povo de Deus. E em falar em descendente, eu vou pegar a deixa aqui para o nosso último ponto, que é exatamente esse, um descendente. Vamos ler agora aí, meus irmãos, de 13 a 22, o último trecho que nós vamos ler. Ruth 4, 13 a 22 vai dizer o seguinte: Assim, Boaz casou-se com Ruth, tornando-a sua esposa. Ele a conheceu intimamente, e o Senhor
permitiu que ela engravidasse. E ela deu à luz a um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que hoje não te deixou sem resgatador, que o seu nome se torne famoso em Israel. O menino vai restaurar a tua vida e te consolar na tua velhice, pois é filho da tua nora, que te ama e o deu à luz. Ela é melhor do que 7 filhos para ti. E Noemi pegou o menino, colocou-o no colo e passou a cuidar dele. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram ao menino Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Nós já vimos aqui um resgate, já vimos aqui acontecendo um casamento, e agora agora o foco, meus irmãos, ele vai voltar vai ficar no descendente. Primeiro, o descendente é visto como uma dádiva de Deus, versículo 13. Podemos compreender isso de 2 formas, meus irmãos. Uma forma que nós podemos chamar de sobrenatural, que Ruth era estéril, e que Deus permitiu, Deus realizou um milagre para que ela pudesse engravidar. Ou podemos olhar, meus irmãos, de uma ótica natural, o que também é um milagre de Deus, o nascimento de uma criança. O descendente, ele é visto como uma dádiva, um presente de Deus na vida da família, na vida da sociedade, na vida dos pais. Muitas vezes, meus irmãos, o filho, ele não é planejado pelos pais. Eu fico pensando no Benício, né? Não foi aquele negócio da gente, olha, vamos tentar mais um filho, vamos montar um quarto, né? Benício bateu na porta e disse: estou chegando. Às vezes, um amigo meu, às vezes, falou assim: cara, minha esposa está grávida. Aí, rapaz, mas como é que você não estava planejando? Como é que isso aconteceu? Ele falou: não sei. Muitas vezes o filho não é planejado pelos pais, mas certamente, meus irmãos, ele foi planejado por Deus. Eles são dádivas de Deus nas nossas vidas, meus irmãos. Se entendemos assim, como fica a questão do aborto, por exemplo, que às vezes é tão discutida aí. Não vou trazer isso para discutirmos aqui agora, mas é algo para nós pensarmos e refletirmos. Segundo, o descendente é visto como um presente para a família, do versículo 14 ao versículo 17. Boaz e Ruth, eles vão sair de cena agora, e Noemi vai voltar para a cena desse romance. Aquela mulher que havia se tornado amargurada, agora estava feliz diante de tudo que Deus havia feito na sua vida. Ela que havia se denominado mesmo Mara, ela se tornou amarga, culpando a Deus, Deus tinha castigado ela. Ela agora ouve das mulheres presentes que o seu nome seja famoso em Israel. Você se lembra da frase do Piper, né, que eu disse lá no início, né, que a vida cristã ela não é uma estrada reta? Certamente a Noemi passou por essas curvas, esses precipícios da estrada. Como isso é verdade para a gente também. Durante as curvas da vida, nós tendemos a reclamar e a murmurar. Durante os precipícios da nossa vida, nós tendemos a desistir, meus irmãos. Precisamos crer que o soberano Deus nunca nos desampara e nem nos abandona, mesmo diante das mazelas da nossa vida. No verso 17, vai dizer que a Noemi nasceu um filho. Como assim a Noemi nasceu um filho? Quem teve um filho foi Ruth. No início do livro, né, ela não queria nem que Ruth fosse com ela, lembra? Não vai não, minha filha. Você nunca, lá comigo, você nunca vai poder ter um filho, né? Muito menos casar, né? Tão pouco casar, tão pouco ter um filho. Não vai não. Não queria que Noemi fosse para Belém com ela, pois era praticamente impossível ela se casar, e quanto mais ter um filho. Ouvir essa frase das mulheres, a Noemi nasceu um filho, né, faz com que Noemi perceba que o que ela pensava não era verdade. Ela não acreditava na reviravolta que a vida dela poderia dar, ela não confiou. Se tivermos paciência, meus irmãos, para esperarmos o tempo oportuno de Deus,
nós veremos que Deus está trabalhando por nós e não contra nós, como Noemi mesmo cita em alguns momentos nesse livro. Terceiro, o descendente é visto como uma fonte de alegria para o seu lar. Versículo 14 vai dizer que o resgatador de Noemi é o neto. Como assim é um neto? O resgatador dela não foi Boaz que comprou sua terra e resgatou. Aqui, meus irmãos, o Boaz, ele significa um resgatador físico, um resgatador financeiro, ia dar uma estabilidade para a vida de Noemi. Mas o neto é um resgatador emocional. Ele ia trazer a vida de novo alegria. Ela que não tinha mais esperança de continuação da sua família, agora é como se ela dissesse, a minha família está viva, ela tem um descendente. O Obed é um resgatador emocional para a vida de Noemi. Quarto, o descendente cresce em uma família onde reina amor e harmonia. Lembrando, essa família é composta só de Noemi e Ruth. Olha o testemunho das mulheres no versículo 15. Pois é filho da tua nora que te ama e o deu à luz, e ele é melhor do que 7 filhos para ti. Por que as mulheres disseram isso? Ele é melhor do que 7 filhos para ti. Naquela época, o sonho de todo casal era ter muitos filhos e, sobretudo, do sexo masculino. Era a cultura, era o contexto daquela época ali. 7 era o número perfeito. Dizer isso, então, era o maior atributo que uma mulher poderia receber. Em outras palavras, elas queriam dizer, Noemi, não há nada melhor na tua vida do que a tua nora, Ruth. Ela é maior do que a tua maior realização como mãe. Outra coisa, meus irmãos, Noemi cuida do menino sem qualquer atitude de ciúme da parte de Ruth. Versículo 16, nós lemos, vai falar que Noemi colocou o menino no colo e passou a cuidar dele. Ruth demonstra maturidade e entrega o filho para que a sua sogra cuide dele. Ela sabia que aquele neto era uma espécie de oxigênio para Noemi, que tinha perdido a esperança, que sabia que a sua família, ou cria, né, que a sua família não teria uma continuidade. Quinto e último, o descendente trará ao mundo uma semente abençoada. O livro de Ruth termina com o nome Davi. Aquilo que no início parecia sem sentido, sem propósito e fadado ao fracasso, lembrando daquele iniciozinho, tudo que Ruth passou, tinha um plano de Deus acontecendo, e esse plano termina no rei Davi. Ruth, uma mulher moabita, meus irmãos, de um povo com costume pagão, é inserida na genealogia de Cristo. Ela se torna uma ancestral de Jesus Cristo, e você pode ver o nome dela sendo citado lá no Novo Testamento. Mateus, capítulo 1, versículo 5, vai citar o nome de Ruth. Boaz de Ruth gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi, e de Davi vem a descendência de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E a história, ela vai continuar, e nós sabemos onde ela termina, mas eu quero partir para a conclusão. Aprendemos várias coisas aqui, meus irmãos. Caráter, bondade, romance. Mas essa história, ela aponta para algo muito maior. Essa história faz parte da composição do plano de redenção de Deus para salvar o seu povo. Isso aqui é muito mais do que um romance. Você pode se inspirar nisso aqui, com certeza, mas isso é muito maior do que isso. Nós começamos falando lá no início, sobre histórias que começaram mal e terminaram bem. Meus irmãos, a nossa história aqui certamente começou mal. Sabe o que Davi fala? Naquele salmo que é conhecido como salmo, que ele confessa ali os seus pecados diante daquilo que ele tinha feito. Salmo 51, ele diz, eu nasci em iniquidade e em pecado minha mãe me concebeu. Romanos 3, 23 vai dizer que porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nossa história já começa mal, meus irmãos. Nós já nascemos separados de Deus. E nós precisávamos desesperadamente de um resgatador. Porque nós somos incapazes de nos salvar. Nós não conseguimos. Nós somos imperfeitos porque já nascemos com a marca do pecado. Já nascemos separados de Deus. Por isso nós carecemos desesperadamente
de um resgatador. Eu não sei quantos viram, né? Vou falar de outra coisa antiga aqui, né? Um filme chamado O Anjo Malvado, 1993, eu sei que alguns não eram nascidos ainda. Um filme que tem como autor, ator, Macaulay Culkin. Agora ele está velho, feio, né? Mas ele era pequenininho, bonitinho, né? Ele faz esse filme, Um Anjo Malvado. Os irmãos sabem que eu não sei contar a história, né? Mas eu vou tentar mais uma vez aqui contar uma história. Esse menino era muito mau. Ele tinha ele e uma irmã, se eu não me engano, e seus pais. Ele era malvado, malvado mesmo, a ponto de matar pessoas. E ele tem um primo que, por uma fatalidade, os seus pais vão morrer. Ele vai morar com quem? Na família desse primo malvado dele. E esse menino malvado, ele faz atrocidades, meus irmãos. Por fim, no finalzinho do filme, vou ter que contar o final. É muito antigo, se você não viu, sinto muito. Ele tenta matar a mãe dele, eles estão diante de um precipício, ele tenta matar a mãe dele, ele empurra, a mãe dele cai do precipício, ela consegue se segurar, mas fica muito machucada. E esse menino bom, ele vê aquilo e parte para dentro, parte para cima do menino mau, começam a brigar os dois. E a mãe está tentando se recuperar, subindo ali, toda ensanguentada e tal. Os dois brigando, a mãe consegue subir, os dois brigando, eles caem, os dois. Mas dá tempo da mãe chegar e segurar, um em cada mão. E aí, meus irmãos, ela está diante de uma decisão agora. Imaginou o contexto? Ela não consegue segurar os dois, ela só vai conseguir segurar um. E ela precisa tomar uma decisão. Ela salva o seu filho, que é mau, ou ela salva o seu sobrinho, que é bom? Já viu o filme? Sabe a história? O Flávio está rindo, já viu, já assistiu. Ela deixa o seu filho cair e salva o seu sobrinho, que é bom. Meus irmãos, olhar para o Evangelho é perceber que Deus sacrifica o bom. Deus sacrifica o perfeito por causa de pessoas más, que sou eu e a você. Deus, ele sacrifica o seu filho perfeito para salvar a nossa vida. Faz sentido isso, meus irmãos? Faz sentido um negócio desse? Isso se chama graça. Nós éramos maus, nós não merecíamos, mas Deus sacrifica o que Ele tem de melhor, que é o seu filho, por causa do seu povo. Todos vão se salvar, meus irmãos? Infelizmente, não. Sávio deu uma aula de agricultura aqui, né, semana passada. Ele falou que da plantação ali, a região ventava muito e jogava aquele negócio para o alto e o joio ia embora. Ficava só aquilo que poderia ser aproveitado. O Novo Testamento vai falar sobre a separação do joio e do trigo. Por que todos não vão ser salvos? Eu não tenho essa resposta, meus irmãos. Eu não tenho essa resposta. O que eu posso dizer para você é que Jesus Cristo, Ele morreu por causa do seu povo. Isso eu posso afirmar para você. Jesus deu Jesus Cristo em prol desse povo. Um povo que Ele chama de seu. Jesus esteve entre nós. Ele viveu uma vida perfeita. E a gente repete isso domingo após domingo. Porque essa é a história do Evangelho. Jesus esteve entre nós, ele viveu uma vida perfeita. Ele foi condenado injustamente. Foi levado a uma cruz, sofreu terrivelmente. Não só a dor física, mas a dor de carregar todos os nossos pecados. Ele morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, e o seu sacrifício foi aceito pelo Pai. E por causa disso, pelo que Jesus fez, e não pelo que nós achamos que somos capazes de fazer. Foi pelo que Jesus fez que nós nos tornamos justos. Foi por causa do que Ele fez. Eu não sei se você já ouviu a história do Evangelho. Pode ser que seja a primeira vez que você esteja vindo aqui. Ou, talvez, contaram a história do Evangelho para você e contaram de outro jeito. Mas essa é a história do Evangelho. Nós somos maus.
não há nada que nós possamos fazer para nos salvar. A Bíblia vai dizer que Deus olhou para a terra e não viu o quê? Um justo sequer. Não temos nada de bom, meus irmãos. Até as nossas boas ações, elas são motivadas pelo que Cristo fez. E o mérito é dele e a glória é dele. Finalizando, Deus usou a Boaz para ser o resgatador de Ruth. E ele, Boaz, é considerado um tipo de Cristo, uma tipologia de Cristo. Pois Cristo, sim, é o Boaz melhor e verdadeiro, o nosso único resgatador. Salmo 49:15 vai dizer o seguinte: mas Deus resgatará a minha vida do poder da morte. Mas Deus resgatará a minha vida do poder da morte, pois Ele me receberá. Você imagina esse dia, meus irmãos? O dia que seremos recebidos por Ele na glória. Desde o início, Jesus é o plano de Deus para a humanidade. A Bíblia vai dizer que desde a eternidade o Cordeiro foi imolado. Não tem plano B, meus irmãos. Esse é o plano original. E o único plano para o resgate de um povo. Jesus, ele é o centro de todas as coisas. Ele é o princípio e ele é o fim. Desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. A Bíblia, ela é toda sobre Jesus. Você pode tirar aqui bons ensinamentos, você pode ouvir aqui sobre caráter, bondade, amor, e tudo isso é válido, mas essa palavra aqui, ela conta uma única história, é a história do Filho perfeito de Deus, ter vindo à Terra, ter morrido por cada um de nós e ressuscitado ao terceiro dia. Essa é a única história que essa palavra aqui conta. Que Deus te abençoe.